Ninguém pode orar, irmãos, por alguém sem sentir na pele o drama desse alguém, a dor desse alguém. Não dá para ser um intercessor gelado, mecânico, frio, apenas pro forma. Para você orar por alguém, você tem que sentir a dor desse alguém, se colocar no lugar desse alguém, morar debaixo da pele desse alguém. Senão você não consegue ser intercessor. O intercessor é alguém que ama, que se importa, capaz de chorar. É curioso que Neemias está a 1.500 quilômetros das pessoas pelas quais ele está chorando. É curioso que Neemias nunca tinha visto as pessoas pelas quais ele está chorando. É curioso que Neemias nunca estivera lá presencialmente. Mas quando ele se informa do que está passando, ele é capaz de chorar, ele é capaz de jejuar, ele é capaz de orar. Então essa é a primeira marca de um intercessor, é alguém que sente na pele o que o outro está sofrendo. Se você quer viver uma vida de comodidade, então nunca queira ser um intercessor. Se você não quer sofrer a dor do outro, nunca se apresente como intercessor. Se você não é capaz de sair da sua redoma e de zona de conforto, nunca queira ser um intercessor. O intercessor é alguém que carrega o fardo dos outros, que tem no coração a pulsação da dor dos outros. Segundo ponto que eu quero chamar a sua atenção: um intercessor é alguém que reconhece a soberania de Deus sobre si. Olha o versículo 5. Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível. Meus irmãos, vamos parar um pouquinho aqui. Eu hoje vejo que muita gente tem intimidade com Deus nas palavras, mas não no relacionamento com Deus. Papaizinho querido. Aí fala um nome tão bonitinho assim, papaizinho querido. Mas quando você vai ver a vida pessoal, não tem vida devocional, não tem intimidade com Deus. É apenas no vocabulário. Aliás, boa parte da música gospel hoje apresenta Jesus como um namorado. Quer sentar no seu colo, quer deitar nos seus braços, quer sentir o seu afago. É tanta intimidade nas palavras que parece que Jesus é um namoradinho. As pessoas que mais tiveram comunhão com Deus, via de regra se dirigiram a Deus assim: ah, Senhor dos céus, Deus grande e temível. Sabe o que está mostrando para nós? Eu não posso ser um intercessor sem ter uma visão plena de quão grande é esse Deus diante de quem eu estou orando. Não foi assim que Jesus nos ensinou? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Você começa tendo uma visão, uma compreensão de quão grande Deus é. Ele é próximo? Ele é próximo. Não é isso que o texto de Isaías diz? Que ele habita num alto e sublime trono. E também com quem? Com abatido e contrito de coração. Mas antes de você entender que ele está pertinho de você, do seu lado, você precisa entender uma coisa primeiro: que ele é grande, que ele é majestoso, que ele está num alto e sublime trono, que ele é o Deus temível, o Deus dos céus e da terra, o Deus que tem controle sobre o universo. Sem esse entendimento, irmãos, nós não poderíamos entender o que significa intercessão. Deus é soberano, Ele está no trono, Ele governa o universo, Ele tem as rédeas da história nas mãos. Quando você ora, você está unindo a sua fraqueza humana com a onipotência dEle. Você está conectando o altar da terra com o trono do céu. Essa é a segunda verdade que esse texto nos mostra. Terceira verdade: um intercessor é alguém que se firma na fidelidade de Deus. Vamos dar uma olhadinha na parte B do versículo 5. Olha aí. E que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Uma das doutrinas mais consoladoras da Bíblia é a doutrina da aliança. Deus fez com você e comigo uma aliança.
Ele prometeu ser o nosso Deus e nós sermos o seu povo, de Ele ser o nosso Pai, de nós sermos os seus filhos. Ele prometeu que quando nós andamos com Ele, Ele vai nos abençoar. Se nós nos afastarmos dEle, Ele vai nos disciplinar. Ele é esse Deus da aliança, que guarda essa aliança. Então, quando você se aproximar de Deus para orar, entenda isso, que Deus é fiel à sua aliança, que Deus não desampara você, que Deus não fica variando de emoção e de sentimento todo dia, toda hora a seu respeito, porque a gente pensa nisso, irmãos. Quantas vezes você pensa assim, que Deus é muito parecido comigo, tem dia que eu estou bem, tem dia que eu estou mal, tem dia que eu estou alegre, tem dia que eu estou triste, tem dia que eu estou animado, tem dia que eu estou desanimado, tem dia que eu estou caminhando para frente, tem dia que eu estou caminhando para trás. Deus não é assim não, Deus não tem esse zigue-zague não, Deus não tem esses altos e baixos não, Deus não tem essa variação emocional não. Deus é fiel a si mesmo, Deus é fiel à sua palavra, Deus é fiel ao seu caráter, Deus é fiel às suas promessas, Deus é fiel à sua aliança. Ao orar a Deus, traga isso à sua memória. Quarta lição: um intercessor é alguém que importuna Deus com as suas súplicas. Você pode ler o verso 6, a parte A comigo, vamos lá? Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje o faça a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Bom, ele chega para Deus numa linguagem humana e diz: o senhor fica com o ouvido aberto aí, viu? Abra bem os olhos aí, viu? Eu estou falando. E eu estou pedindo quanto tempo mesmo? De dia e de noite. O que esse camarada está dizendo? Que eu estou insistindo com Deus, que eu estou apresentando a minha causa para Deus, que eu estou, numa linguagem de Isaías 62, importunando Deus, fazendo Deus lembrado do que Ele prometeu. Vós não descanseis, nem deis a Deus descanso. É a linguagem de Isaías. É a figura que Jesus contou da viúva, que chega para o juiz, que era um cara iníquo, que não se importava com Deus, e ela todo dia chega lá: ô doutor, a minha causa. Ô doutor, a minha causa. E o doutor pergunta: mas quem é essa mulher? Eu falei: essa mulher é uma viúva, um problema aí que está precisando resolver. E no outro dia: ô doutor, eu vim de novo. Ô doutor, olha aqui a minha causa, doutor. Ô doutor, outra vez aqui eu. E diz o texto que ele ficou tão importunado com a mulher que resolveu atender o pedido dela. É claro que o texto está falando por contraste, mas o que o texto está nos ensinando é que a oração tem esse componente de você chegar, de você pedir, de você bater, pedir, buscai e batei. Essa é a insistência. Orar e insistir, orar e não esmorecer, orar e perseverar na oração. E você coloca essa causa todo dia, toda noite, todo dia, toda noite, uma semana, um mês, um ano, uma década, a vida toda. Agora eu pergunto: quem de nós tem pique para isso? Quem de nós tem pique, por exemplo, para orar como Isaac orou 20 anos pela cura da sua mulher? Quem de nós tem pique para orar 30 anos por um filho, como Mônica orou por Agostinho? Quem de nós tem perseverança para colocar a sua causa diante de Deus e não desanimar, de dia e de noite? Este é um princípio da oração. É alguém que importuna Deus com a sua oração. Então, vamos a um quinto princípio. Um intercessor é alguém que reconhece os seus pecados e os pecados do seu povo e os confessa. Vamos à parte B do versículo 6 até o versículo 7. Se você perceber, lá no versículo 6 tem um ponto e vírgula, aí é o corte, ele vai mudar de assunto. Olha aí, agora ele segue assim: e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel,
os quais, olha a mudança da linguagem, temos cometido contra ti. O que aconteceu aqui? Ele se incluiu. Porque uma coisa é você dizer, as pessoas estão pecando contra Deus. Agora as pessoas estão pecando e eu. Aí se inclui. Os quais temos cometido contra ti. Pois eu agora, note você uma coisa bonita. Quando você, só dica de oratória agora. Quando você for falar alguma coisa em que você e alguém mais fizeram alguma coisa boa, nunca coloca você na frente. José e eu fizemos esse trabalho. Nunca diga assim, eu e José fizemos esse trabalho. Não, bota o outro na frente. Isso é bonito, isso é polido. Isso é um recurso de oratória muito elegante. José e eu ajudamos alguém. José e eu realizamos esse trabalho. Não eu e José. O outro na frente. Agora, quando se trata de uma coisa que não é legal, de um erro, de um pecado, eu e fulano, nós erramos. Não fulano e eu. Perceberam a diferença? Perceberam? Quando se trata de confissão, preste atenção. No versículo 6. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meus pais temos pecado. Bom, agora eu botei na frente. Quando se trata de pecado, eu primeiro, o outro depois.